Olá pessoal, e aí galerinha do oitavo ano, né, dando continuidade ao nosso assunto, né, que semana passada a gente abordou justamente a conjuração mineira, né, hoje a gente vai trabalhar justamente a conjuração baiana, né, esses dois movimentos que aconteceram no início, né, do processo de colonização de Portugal aqui no nosso país, né, no Brasil, o qual a gente era uma colônia, né, e esses dois movimentos vão dar aí a ideia de emancipação, né, os primeiros movimentos que marcam aí a luta dos brasileiros que moravam aqui, né, e alguns portugueses que queriam tornar o Brasil justamente independente de Portugal, né, lembrando que tanto no processo de conjuração mineira como no processo de conjuração baiana, né, esses movimentos foram fortemente reprimidos e os seus líderes foram mortos, né, executados pela coroa portuguesa, e esses movimentos infelizmente não deu certo, porém eles alastrou uma série de acontecimentos e de novos movimentos de independência durante todo o processo de dominação de Portugal aqui sobre o Brasil, tá bom? Então, galera, como eu falei para vocês, né, hoje a gente vai falar sobre a conjuração baiana e eu já quero deixar aí para vocês no módulo, tá bom? As atividades da página 23, 24 e 25, beleza? Então, como vocês sabem que a gente faz sempre, corrijam foto lá no grupo ou resposta na nossa plataforma, tá bom? No Google Classroom, né? E assim sucessivamente. Mas vamos lá, a nossa aula de hoje, beleza? Então, galera, professor, mas o que foi a conjuração baiana, né? A conjuração baiana, galera, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, né? Foi um movimento que ocorreu no ano de 1789, que exigia a independência, né, do Brasil diante de Portugal. Sem contar que a conjuração baiana ainda tem um ponto a mais do que a conjuração mineira. Qual é esse ponto? Os escravos que existiam na Bahia, tanto escravos como ex-escravos, aproveitando o contexto da conjuração e a luta pela emancipação do Brasil, fizeram também, em particular, uma luta contra o processo de escravidão, né? Lembrando que a escravidão, de fato, só vai acabar aqui no Brasil em 1888, né? Assinada aí pela princesa Isabel, a filha do nosso segundo imperador, tá bom? O Pedro Alcântara II, né? O Dom Pedro II, né? Assinando de fato o fim da escravidão. Porém, né? Nesse momento inicial também os baianos lutaram para que isso viesse a acontecer. Galera, então vamos lá. E aí a conjuração baiana, né? Vai ter as causas, os objetivos, os líderes, o desenvolvimento e, por fim, as consequências desse movimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, quais foram as causas, professor? Né? O senhor já falou aí que é um movimento, ó, como eu marquei aqui com vocês, né? Um movimento de emancipação, né? Ou um movimento emancipacionista. Aí você se pergunta, mas professor, o que é emancipacionista? É um movimento, galera, que exigia, de fato, como eu já falei no início da aula, a separação do Brasil de Portugal, tá bom? Então vamos lá, outro ponto também que a gente tem que diferenciar aí da conjuração baiana para a conjuração mineira. A conjuração mineira não só queria a emancipação do Brasil de Portugal, como também queria se tornar independente do Brasil, né? Já a conjuração baiana não. Eles exigiam apenas a separação do Brasil aí de Portugal. Então vamos lá, as causas. A insatisfação popular diante do governo português, né? Depois, a luta contra o processo de escravidão, como eu falei para vocês, né? Dentro desse contexto aí, os baianos aproveitam essa luta contra a escravidão, tá bom? Depois, o domínio de Portugal sobre o Brasil, né? Era uma das causas aí para que houvesse a luta, né? Da nossa independência, da nossa dita independência. Galera, logo após, né, estabelecer justamente essas causas aqui, o povo vai estabelecer agora os objetivos, né? Quais os objetivos da conjuração baiana? O primeiro deles, tá bom? Emancipação política do Brasil. O Brasil agora deveria se tornar uma potência independente, porém, está longe disso aqui acontecer, né? Como vocês sabem, a gente só vai se tornar independente no famoso dia 7 de setembro de 1822, né? Olha só a luta, né, que teve para a gente se tornar aí independente, beleza? Depois, ó, liberdade em vários aspectos
da sociedade baiana, né? É por isso que a gente vai ter envolvido nesse critério aí os pequenos comerciantes baianos, tá bom? Beleza? E depois você vai ter a luta aí do pessoal, né, dos militares por ter aí o seu aumento de salário. Galera, diante disso, né, a gente vai ter aí alguns líderes que vão se destacar dentro dessa conjuração, assim como a gente teve o Tiradentes se destacando dentro da conjuração mineira. Então, quem eram esses líderes? O primeiro, é importante a gente lembrar que essa conjuração ela veio atingir uma boa parte da população baiana, né? E estava incluído dentro desse contexto de revolta. Pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes, tá bom? Escravos e ex-escravos. Então, essa luta aí pela liberdade, né, pela independência, pela escravidão também, pelo fim, né, estava incluído todos esse contexto aí. Porém, né, alguns nomes vão se destacar, como João de Deus, só adiantando aqui para vocês que era um líder, um homem negro, né, que lutou ali, e ele foi morto, né, galera? Assim como Tiradentes foi morto na Conjuração Mineira, o João de Deus foi morto também na Conjuração Baiana, tá bom? Então a gente tem João de Deus, Manuel Faustino, né, e Lucas Dantas. Esses caras aí, né, vão se destacar nesse processo de liderança. Alguns deles vão ser presos, outros exilados e outros mortos, tá bom? Então vamos lá. E aí você tem um desenvolvimento dessa conjuração, que vai ocorrer prisões, expulsões, né, mortes. Por quê? Porque toda essa conjuração ela vai ser fortemente combatida. Por quê? Porque os militares, antes mesmo da revolta acontecer, eles vão descobrir o plano, né? E aí eles vão chegar lá e vão acabar, né, de fato aí com a conjuração. Porém, como eu falei para vocês no início da nossa aula hoje, né, essa conjuração ela vai servir como um ponto inicial para que houvesse outros movimentos, vários movimentos de revolta aqui dentro do Brasil, justamente com o objetivo de emancipar o Brasil de Portugal. Beleza? Então a gente vai ter a balaiada, a gente vai ter a farroupilha, né, dentro desse contexto emancipacionista, beleza? Então, como consequência, surgimento de novas campanhas emancipacionistas, beleza? Então, galera, como vocês viram aí, a nossa aula, né, hoje a gente já vai concluindo aqui. Espero que vocês possam aí estar estudando em casa. Espero também, né, que vocês possam realizar as atividades que eu solicitei, tá bom? E na nossa aula de amanhã, tá bom? A gente vai fazer uma comparação rapidinho sobre a conjuração mineira e sobre a conjuração baiana, beleza? Quais eram os pontos, né, o qual elas correspondiam, ou os pontos que tinham uma dicotomia entre elas, beleza? Então, galerinha do 8º ano, até amanhã.